Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês mais uma história. Então coloque os fones, apague as luzes e vamos à história. Então, quem você quer que eu mate? Simon virou-se com apreensão e depois de seus movimentos bruscos, olhou com um olhar confuso para o homem no canto da sala. Ele usava uma camiseta vermelho sangue e um terno de uma escuridão que parecia sugar as luzes. "Quem é você?" perguntou Simon, tentando impor autoridade desde o início da conversa. "Eu? Bem, muitos nomes estão associados a quem eu sou. Os gregos me chamavam de Hades, mas a Disney meio que arruinou essa imagem. Minha imagem para os romanos foi rotulada como Plutão. Os egípcios eram bem mais interessantes. Eles me chamavam de Osíris, e eles me adoravam e me acolhendo ao invés de me temerem. Eles eram inteligentes. Satanás, Beelzebu, eu, demônio, enfim, muitos nomes. Mas você pode me chamar pelo meu nome casual, Lúcifer." "Satã? O demônio? Mas você não tem um par de chifres, nem pele vermelha. Você é uma pessoa normal." Era muito claro que Simon estava sendo arrogante por estar com medo. A resposta veio tão rápido que dava a entender que perguntavam isso sempre para Lúcifer. "Você preferia que eu não fosse?" Simon lançou um olhar de touché, antes de olhar para o vazio por um momento, tentando digerir toda a informação que passava em sua cabeça. Tantas perguntas, tantos porquês, tantos comos. Depois de passar muito, uma pergunta surgiu acima de todas. A pergunta mais importante. "O que você quer de mim?" O rosto de Lúcifer se iluminou quando ouviu isso. Ele ajustou sua postura, deu um passo à frente e disse: "Simon, eu venho te observando já faz um tempo. Você tem uma escuridão em seu coração. Você sente que as pessoas te arruinaram." Um sorriso se formou no rosto de Lúcifer. "E eu estou aqui para mudar isso." Neste momento, Simon já não estava mais assustado, mas ansioso. O estranho discurso havia lhe chamado a atenção, e ele sutilmente fez um gesto para que o demônio em forma humana continuasse. Aproveitando a deixa, Lúcifer começou a andar lentamente para a frente, e continuou. "Agora, eu quero que você olhe para a escuridão no seu coração. Veja os rostos de todos que fizeram sua vida pior." Lúcifer, agora cara a cara, se inclinando para estar à altura de Simon, estava sentado e disse: "Quem você quer que eu mate?" Enquanto essas palavras saíam da sua boca, um ar gélido as acompanhou. Nenhum calor emanava de seu rosto ou de nenhuma parte do seu corpo, como iria de qualquer outra pessoa, como se fosse uma condição de oferta. Lúcifer adicionou: "Mas lembre-se, você só pode escolher uma pessoa." Simon permaneceu parado. Então se arrumou na cadeira, tomando uma posição mais confortável, pensativo. Enquanto isso, Lúcifer se afastou e se apoiou na escrivaninha de Simon. Depois de um tempo em silêncio e contato visual, tensão começou a se formar no ar. Quebrando o silêncio, Lúcifer perguntou: "Simon, me diga no que está pensando." Simon suspirou. "Bem, são muitas pessoas para escolher uma só. Uma das minhas primeiras memórias é quando eu estava no jardim da infância. Eu tinha uma professora, a Sra. Watkins. Isso, Sra. Watkins. Eu tinha um boneco, um Power Ranger vermelho. Era o meu Power Ranger favorito. Enquanto eu era criança, um dia eu decidi levá-lo para a escola e brincar com ele na sala. Afinal, eu era uma criança. E quando a Sra. Watkins viu, ela surtou e brigou comigo por não prestar atenção. Ela chamou minha mãe e me puniu. E o pior é que ela nunca devolveu meu Power Ranger. Era tudo culpa dela." Simon sentiu o rosto queimar de raiva quando foi forçado a reviver a lembrança em sua cabeça. "Então, Sra. Watkins é sua escolha?" Lúcifer disse, começando a se levantar, pronto para apresentar o seu truque. Simon não respondeu por um momento antes de gritar: "Espera, não. Deixa eu pensar. Isso me lembra de algo que aconteceu com a minha mãe.
ela não era uma boa pessoa comigo também. Quando eu era criança, em nenhum Natal ela me deu o que eu pedia. Eu queria um PlayStation 1 quando saiu e eu nunca ganhei. No ano seguinte eu queria um Nintendo 64 e eu também não ganhei. Eu acabei guardando meu dinheiro do lanche por meses para comprar um. E quando eu finalmente tinha o suficiente, eu comprei e levei para casa, como a criança mais feliz do mundo. Apenas para chegar em casa e ouvir a minha mãe gritando que poderíamos ter usado o dinheiro de uma maneira mais prática. Quer dizer, nós éramos meio pobres naquela época. Como ela sendo uma mãe solteira, tendo que cuidar da casa. Mas ela simplesmente não me deixava ser feliz. Simon não percebeu que ele estava ficando tão imerso na lembrança que estava ficando tenso de raiva. Depois que terminou, seu corpo relaxou e ele voltou a se encostar na cadeira. Então sua mãe, disse Lucifer de novo, se preparando e mais uma vez sendo interrompido pelos gritos de Simon. Espere! O silêncio reina enquanto Simon olha para baixo e depois para cima, como se estivesse contemplando algo. Desculpa, mas agora relembrando, eu lembro de outra pessoa. Lucifer fechou os lábios com paciência, enquanto voltava para sua confortável posição. No ensino médio, eu comecei a namorar uma garota, Danielle. Ela era uma das garotas mais gostosas do nosso ano, então eu fiquei em choque quando ela disse sim. Nós marcamos um encontro, e eu era jovem, finalmente tendo uma chance. Essas coisas estavam em todo mundo naquela idade, sabe? Então eu fiquei surpreso quando ela não quis. Se ela só tivesse surtado e corrido, tudo bem, mas ela contou pra todo mundo no dia seguinte. Ok, para ser justo, eu estava sendo meio que insistente. Mas o que ela fez acabou tornando o resto da minha vida escolar muito difícil. Muitas pessoas me odiaram. Eu perdi um monte de amigos. Se ela morresse, ela teria o que merece. Então, Danielle, essa é a sua escolha final, disse Lucifer, que esperou, já que agora sabia que a mente de Simon estava confusa. Simon inclinou-se para frente como se tivesse 1 milhão de pensamentos. Bem, se eu escolhesse a Danielle, os outros viveriam. E o mesmo acontecerá se eu escolher outra pessoa. E tem tantas outras, tantas outras. Bem, você tem que escolher uma, Lucifer disse, com o mesmo jeito formal que ele agiu a noite toda. O rosto de Simon continuou a mudar, várias expressões enquanto ele ia lembrando, até que ele teve uma ideia. E assim que pensou nisso, seu rosto se iluminou. Lucifer, já que eu não consigo escolher, aqui está meu pedido. Eu escolho que você mate a pessoa que mais me feriu. Lucifer agora estava satisfeito. E agora poderia apresentar o seu truque. Essa é uma ideia interessante. O rosto de Lucifer tremia de excitação, como se estivesse tentando segurar um sorriso. Não conseguindo se aguentar, ele sorriu e recitou. O contrato está feito. Que o desejo seja atendido. Ele levantou a mão e estalou os dedos, fazendo um alto clique. Neste momento, Simon caiu morto. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.